Então, a aula de hoje, pessoal, é sobre dimensionamento de eixos e componentes, tá? De eixos, né? Então o que que é um eixo? Um eixo subentende-se, né? Alguma coisa que possa ser estática ou dinâmica, né? Que pode estar girando, que pode ser quadrada, que pode ser com outro formato, enfim, tá? Então, a ideia dessa parte da disciplina é sobre realmente o projeto de um eixo, tá? Então, vamos pegar o caso mais simples de um eixo. Um eixo aí de uma máquina, um eixo redondo que está girando. Como tu dimensionar o eixo, né, para que tu tenha o diâmetro suficientemente grande para resistir aquelas cargas em fadiga. Tá? Então, isso que versa essa parte da disciplina. Tá? Bom, então, o projeto do eixo, ele tem que ser desenvolvido nessa sequência aqui, tá? Então, digamos que são 5 pontos que são necessários para o projeto do eixo, tá? Primeiro, a seleção do material. Então, a gente tem a seleção do material como essa parte principal no começo do projeto. Depois disso, como é que vai ser a disposição geométrica, né? Então, o eixo vai ser redondo, o eixo vai ser quadrado, o eixo vai estar girando, em que posição vai estar então os mancais, né? Como que isso vai acontecer? Tá? Então isso é importante saber. Então a disposição geométrica, a questão de montagem e desmontagem também tem que ser avaliada. Depois, então começa a parte de projeto realmente, né? O primeiro é tensão e resistência. Tá? Então a gente vai ter que verificar se um eixo, então, ele tem uma resistência estática e a resistência à fadiga, né? Então, estática e fadiga, a gente vai ter que ver, então, se ele, por exemplo, se ele está girando, se ele vai estar parado, como é que a gente vai avaliar, então, esse eixo? Então, de uma maneira estática, a gente já tem conhecimento lá de sólidos 1, 2, né? Que vocês avaliam lá, cargas estáticas. E resistência à fadiga, que é o que a gente vai querer basicamente nessa parte da disciplina, de acordo com os estudos feitos então no capítulo anterior, né, que era o capítulo de fadiga, que infelizmente não deu tempo de fazer a prova, tá? Então essa parte de tensão. Então tu vai selecionar um eixo, então vai selecionar o material, a disposição dele, como ele vai ser montado, em que posições vão estar os mancais. Depois a gente vai avaliar então a resistência e a tensão, a deflexão e a rigidez. É o segundo ponto, tá? Deflexão, vocês também já têm conhecimento, né? Vocês já estudaram. A deflexão de vigas, né? Lá em sólidos. Então, tem que fazer análise da deflexão. Por quê? Porque às vezes um eixo está na tensão correta, tá? Uma tensão abaixo, bem abaixo, por exemplo, da tensão de escoamento, só que o critério da deflexão ou rigidez, né? E rigidez, tá abaixo, tá ruim, né? Então, o eixo ele está dimensionado corretamente para tensão, mas não está dimensionado corretamente para deflexão. Então, essa é a segunda parte desse capítulo, né? A deflexão torsional, deflexão flexional, as inclinações e mancais e rolamentos, né? Então, o eixo ele não pode estar tão fletido que vai causar um esforço demasiado lá no mancal de rolamento e vai estourar o mancal. Então, tem esses ajustes para a gente fazer, então, né? Levar em consideração a questão do mancal, né? Do rolamento, por exemplo. Né? E também deflexão desses elementos devido a carregamento transversal em eixos curtos, tá? Beleza. Esse é a parte da deflexão. E ainda a gente tem a parte da vibração, devido à frequência natural. Então, essa é a última análise que deve ser feita no projeto do eixo,
para que o eixo não entre, né, em ressonância, né? Quando atinge-se a frequência natural, ele vai falhar por ressonância. Digamos que a frequência natural dele lá vai dar 1.251 RPMs, aquele eixo, para aquela determinada condição. Se tu trabalhar em 1.251 RPMs, ele vai acabar falhando devido à vibração, né? Bom, então o que eu queria falar para vocês? Nessa primeira aula, a gente vai ter o quê? A gente vai falar sobre isso. Tudo que está pintado aqui. Estou excluindo os outros. Nessa primeira aula, semana que vem a gente vai falar do resto, tá? Nessa primeira aula a gente vai falar sobre a seleção do material, a disposição geométrica, a tensão e a resistência, né? E como é calculado, então, o diâmetro do eixo para os critérios de tensão e resistência, tá? Beleza. Tudo certo aí? Todo mundo ouvindo? Pode falar no chat aí. Tudo certo? Sim. Ok, beleza. Bom, então, o que eu queria falar para vocês também para nós começar, então, essa parte sobre a seleção de material, tá? Os materiais dos eixos, então, eixos, tá? Geralmente, os materiais de eixos, a gente usa materiais com uma resistência ao cisalhamento nada demais, tá? A resistência à tração não é exagerada, tá? Então, por exemplo, a gente não usa lá, a gente usa um 25, um 4340, um aço bem importante, né? Um aço estrutural, não vou dizer um aço liga importante para fazer um determinado eixo, um eixo para uma máquina agrícola. Não, a gente vai usar esses aços ligas especiais quando ele vai ter uma certa, ele vai trabalhar com desgaste mesmo. Então, por exemplo, vai ter alguma coisa passando sobre esse eixo. Então, tu quer um aço endurecido superficialmente para ele não desgastar, tá? Mas, a princípio, a gente, os aços materiais para eixo são aços comuns, tá? Algumas determinadas, como é que vou dizer, aplicações vão ter materiais diferentes, tá? Bom, então, uma coisa importante que o pessoal acha que o material tem grande responsabilidade na tensão, na resistência do material. Então, a tensão, né, eu lembro para vocês, o que é tensão? É força sobre área, por exemplo, né, para carga axial. O que é tensão para carga torsional? TC sobre J. Tá? O que é para flexional? MC sobre I. Em algum momento, a tensão foi controlada pelo material? Não. A tensão ela é controlada pela geometria. Né? Vamos pegar a fórmula lá do momento. Opa. Tensão é igual MC sobre I. Né? O M é o quê? O M é o momento. O C é o raio e o I é o momento da inércia daquela determinada seção. Então, não tem nada aqui que seja responsável com a propriedade do material, tá? Beleza, isso é importante a gente ter em mente, né? Porque geralmente quando a gente fala, a gente quer um eixo que tenha que aguente uma tensão maior, a gente muda o material. Não, tá? A gente muda a geometria. Bom, a resistência, então, ela é controlada pelas propriedades dos materiais. Aí sim. Tá? Então, aí a gente tem uma coisa correta, né? Então, por exemplo, a gente necessita, então, de uma maior resistência como é que eu vou dizer, na superfície, né? Que a gente precisa de uma superfície endurecida. Aí a gente vai ir para uma liga, lá, como eu falei para vocês, uma 4330.
por exemplo. Outro ponto importante, que a deflexão, primeiramente, é controlada pela geometria, não pelo material. Tá? Também é outra afirmação que é feita aqui. Uma coisa que eu queria lembrar a vocês, não sei se vocês lembram, um exercício, se não me engano, era um exercício resolvido até, que a gente fez em aula. Não, era um exercício da lista, né, da lista da ex-prova de fadiga, né? Falecida prova. Que a gente fazia um cálculo lá da resistência à fadiga de um eixo, se eu não me engano, para dois materiais, um 1040 e outro era um aço liga especial, aí não lembro qual era. E deu a mesma, ou até o aço carbono normal, o 1040, deu maior, né? Então, isso mostra, aquele exemplo lá já nos mostra isso, né? Que a gente tem, então, aquela tensão lá que ele resistia, tensão à fadiga, ela não foi controlada pelo material, tá? Beleza? Vamos adiante. Qualquer coisa me interrompam aí se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Então, os eixos, então, como a gente estava falando, são comumente feitos de aços baixo carbono, tá? Laminados a frio ou laminados a quente. Como aços aí, então, aços de 1020 a 1050, tá? Geralmente a gente tem essa, digamos, faixa de liga aí, né? Aço comum, aço carbono, 1020 a 1050 para a maioria dos eixos aí, tá? As propriedades de fadiga geralmente não se beneficiam muito do alto teor de liga e do tratamento térmico. Aqui eu quero lembrar, é o que eu lembrei de vocês agora, né? Aquele exercício que a gente fez em sala, inclusive, se não me falha a memória, tá? Então, né, reafirmando aquilo que nós já sabíamos. O endurecimento de superfície, né? Então, tratamento, por exemplo, uma têmpera superficial, uma cimentação, geralmente é usado somente quando o eixo está sendo usado como uma superfície de rolamento, tá? Casos especiais, por exemplo, mas um pinhão lá de um diferencial não é utilizado como superfície de rolamento, mas é cementado. Não, correto. É cementado porque endurece a parte superior para a parte externa do eixo, né? Para evitar ali uma microtrinca. Essa é a ideia, por causa da fadiga. Mas a gente está falando de uma coisa que vai resistir bilhões de ciclos, né? Trilhões de ciclos, sei lá. Então, mas geralmente, então, não utiliza-se tratamento de superfície, nada, quando, né, para uma aplicação comum. Tá? Usualmente, usam, então, aços estirados a frio para diâmetros menores do que 75, tá? Os aços, então, que é o aço CD, né? Estirado a frio, laminado a frio, enfim. O aços HR, né? Então, que são os aços com estirados a quente ou laminado a quente, são comuns, então, para diâmetros maiores, tá? Deve ser todo usinado, né, para ter como é que eu vou dizer? Uma homogeneidade no eixo, né? Então, a gente geralmente usina todo um eixo. Não vai ter um eixo com uma parte do eixo que vai ser o material bruto, na outra parte o material não bruto, né? Então, geralmente, o eixo é todo usinado. Então, para uma baixa produção, por exemplo, tu quer produzir eixos, né? O que tu vai utilizar? Quando tu tem uma baixa quantidade de produção, tu vai usinar em torno, né? Usinagem em torno. Quando a gente quer a usinagem em torno, o que a gente quer? A gente quer a remoção mínima de material. Por quê? Não adianta nada eu comprar uma barra de 2 polegadas e o diâmetro do meu eixo falar que é 30 milímetros. Eu vou tirar 20 milímetros de
material e virar sucata, jogar fora, né? Então essa é a ideia quando é lógica, né? Mas é interessante de deixar bem claro, né? Por que a gente busca sempre o diâmetro mínimo? Ah, mas podia botar um diâmetro de 25. Tá, mas o cálculo deu 22. Dá para te comprar uma barra de 23, em vez de comprar uma barra de 24, 26, enfim, uma barra maior, né? Então, essa questão, então, do dimensionamento correto para promover, então, um custo menor lá para o equipamento que está desenvolvendo. Outra coisa, então, quando a gente tem uma alta quantidade de produção, né, vamos pensar aí num eixo de um virabrequim de um carro, né? Pode ser considerado um eixo. A gente não vai poder fazer usinando num torno, né? Típico, um torno que seja CNC, né? Demora muito. Então, a gente tem que partir para outros tipos de processo de fabricação, né? Como o forjamento e a fundição, tá? E nesse caso, o material mínimo ele deve ser, nem pode ser, deve ser a meta de projeto. Então, tu não quer utilizar mais material do que tu necessita, né? Outra questão importante, então a gente falou agora, eram 5, vou voltar lá, eram 5 passos aqui, são 5 passos, né? Seleção do material, que é o que a gente falou, né? Sobre a respeito disso. Então, utilizar a parte, utilizar materiais mais comuns, não precisa utilizar materiais de alto teor de carbono, né, e tal. E agora vem a parte da disposição geométrica, tá? Que é uma parte bem interessante aqui dessa aula. Bom, a disposição do eixo, então, tá? O eixo, ele tem que ser cuidadosamente projetado para quê? Para que tu consiga montar e desmontar ele, por exemplo, né? Que é um dos pontos que está aqui, ó, montagem e desmontagem. Não adianta a gente colocar, então, um eixo, né? Por exemplo, que nem nessa figura aqui da direita, né? É uma caixa de redução aqui, e não adianta a gente colocar ele numa posição aqui que a gente não vai conseguir tirar depois, né? E isso acontece em muitos casos, não que não consiga tirar, mas que torna muito difícil, então, essa, essa montagem e desmontagem de alguns equipamentos, né? Vocês com certeza aí já, já passaram por isso em algum momento e aí pensaram, o que o engenheiro estava pensando quando desenvolveu isso aqui, né? Na verdade, o engenheiro rachou. Beleza. Então, a disposição do eixo, então, tem que considerar, né, no layout, de como ele vai ser colocado, a montagem e a desmontagem. Vai ter que ser considerado também as cargas axiais que ele vai suportar, a disposição de componentes que ele vai ter, né, vai ter, por exemplo, vai ter um rolamento, que nem é mostrado aqui nesse ponto aqui está o rolamento. Então, aqui tem um rolamento. Aqui tem que ter um ressalto para segurar esse rolamento, né, para esse rolamento calçar o rolamento, calçar a capa interna do rolamento, por exemplo. Depois disso, tem que verificar, por exemplo, o que ele está fornecendo. Ele transmite torque? O que ele está transmitindo, por exemplo? Então, são coisas que têm que ser consideradas no projeto dos rolamentos. Tá? Bom, vamos lá. Deixa eu achar só a figura disso aqui no livro. Eu acabei fechando sem querer aqui. Que eu quero mostrar para vocês, né, quero dizer para vocês o que significa cada um dessas figuras aqui, tá? Só achar aqui. Aqui. Bom, então, tu vai ter que, por exemplo, como projetista, tu vai ter que selecionar, então, a disposição de componentes axiais, né? Componentes nos eixos. No eixo, né? Por exemplo. Então, na figura A aqui, ó, tá? Na figura a gente tem o quê? Tem duas engrenagens, então aqui. Essas duas engrenagens, elas vão ter que
ser colocadas num eixo, né? E esse eixo ele vai estar apoiado em 2 mancais. Então, o que a gente tem, então? Então, a gente tem que escolher, então, a configuração do eixo, né, para suportar e localizar essas 2 engrenagens nos mancais, né? Claro, essas engrenagens elas vão ter que estar conectadas a outras engrenagens, a outros elementos, e isso também tem que ser levado em consideração. Mas, basicamente, então, como é que tu vai fazer para montar, então, essa figura aqui, né? Então, na figura B, tem uma das possibilidades, né, que é feita. Que é o quê? Tu colocar, então, os mancais nas pontas, né? Como já tinha sido previsto. Colocar, então, um eixo integral, né? Que é esse, excluir aqui. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver que isso aqui e essa parte aqui, essa parte, deixa eu ver essa aqui, essa parte cinza aqui e essa parte cinza aqui é o mesmo eixo, tá? E que essa parte aqui também é o mesmo eixo, tá? O que acontece aqui? Então, o cara vai chegar, vai montar fora da máquina, ele vai montar essa primeira engrenagem pequena, né, nesse eixo, vai colocar essa engrenagem menor e tem essa engrenagem maior e tem essa tipo bucha aqui, deixa eu ver como é que ele chama no livro, espaçador, manga, tá? Isso acontece muito, né? Em vários, quem já teve a oportunidade de abrir e desmontar uma caixa de redução, por exemplo, uma caixa de caminhão, uma caixa de um carro, tem muito dessas, o pessoal chama, acho, popularmente de luva, tá? Tem muito dessas luvas para espaçar, né? Para deixar corretamente a distância entre uma engrenagem e outra, para não deixar essa engrenagem maior aqui frouxa, né? Então tem esse tipo de ajuste aí para fazer, tá? Então tem que pensar, né? Se tu fizesse um eixo só aqui, como é que tu ia colocar esse eixo, né? Se não tivesse essa luva aqui, né? Da direita aqui, como é que nós ia colocar esse eixo? Né? Como é que nós ia montar essa estrutura toda aqui? Não teria como, né? Então é interessante prestar bastante atenção nesses requisitos de projeto aí. Joia? Tudo certo aí por enquanto? Me responda aí qualquer coisa, se estiver errado. Beleza, vamos lá então. Nesse segundo caso aqui, então, essa figura C, tá? A gente tem o quê? A gente tem um ventilador, um eixo, não, desculpa, um ventilador e uma polia, tá? E como é que a gente vai colocar isso? Geralmente a gente não consegue colocar uma polia, enfim, por algum motivo, dentro de um mancal, né? Como se fosse entre mancais, como foi o caso da disposição acima, né? Então, nesse caso aqui, a opção que ele selecionou foi a usar, então, mancais de deslizamento, por exemplo, tá? Que são outros tipos de mancais. Então, um eixo passante, o eixo ele é totalmente passante aqui, é o mesmo tamanho de eixo, né? Todo ele. Usou também colares de posicionamento e parafuso aqui, né? De posicionamento aqui, né? Então, os parafusos aqui que ele utilizou. E ele usou, então, mancais deslizantes. Para que tu pudesse, então, né, o mancal de deslizamento, por exemplo, quem já viu, ele é dividido em 2 partes, geralmente ele é bipartido, né? Então, tu tira 2 parafusos, que é representado por esse parafusinho pequeno aqui em cima, tu tira esse parafuso e tu consegue retirar ele. Né? E assim consegue, frouxando os 2 parafusos, um de cada mancal,
desse aqui e desse, tu consegue desmontar isso aí, beleza? O Bautista tem algumas perguntas para fazer depois. Tu pode fazer pelo chat agora, até para não deixar para depois, né? Pode fazer pelo chat, escrever a pergunta aqui. E se o teu microfone estiver funcionando, tu abre o microfone e faz a pergunta e eu te respondo. Beleza. Então, essa é a disposição aí dos materiais. Tá? Ainda sobre as cargas, né? Como vai ter que ser a disposição, a gente tem que verificar, então, a disposição em caso de cargas axiais. Tá? Então, por exemplo, geralmente, né, quando se tem uma carga axial, né, geralmente a gente utiliza, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. A gente utiliza, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Observem bem essa figura aqui. Embaixo é a mesma coisa. Tá? A gente utiliza esse ressalto aqui, ó, no eixo, né? Para quê? Para segurar, então, a parte aqui do rolamento, a capa interna do rolamento. E a gente utiliza também, na estrutura que a gente vai instalar esse rolamento, a gente também tem um ponto ali que dá uma interferência, né? Então, para realmente segurar as coisas no eixo, né? Então, essa disposição que é interessante o projetista levar em consideração na hora do projeto, né? Para poder tentar deixar as coisas bem fixas, né? E que permitam também, né? Isso é importante, que permitam também tu desacoplar e desmontar tudo isso aqui, tá? Então, nesse exemplo ainda, a gente tem, vou excluir esses aqui, outro tipo de dispositivo para, então, prender esse eixo, tá? Esse rolamento. Então, que é essa parte aqui, que agora eu esqueci o nome. Tá? Essa peça aqui, ó, que vocês estão vendo, vocês podem ver que ela tem um parafuso aqui, ó. E ela tem um parafuso. Então, isso aqui está segurando o rolamento para ele não ir nem para frente nem para trás, tá? Todo o eixo, né? Tá fixando todo o conjunto. Deixa eu lembrar o nome disso aqui. Ah, não lembro agora. Mas é muito comum, então. Então, o que é muito comum para fixar essas peças, né? Essa disposição de peças, o layout das peças, né, de eixos e seus acompanhamentos, digamos assim, né, nesses layouts de projetos. Utilizado, então, pinos, parafusos de fixação, ajustes de pressão e contração, que é o que eu falei para vocês, né? Se vocês têm, então, nesse caso aqui, vocês deixam essa peça um pouquinho menor aqui, para ter uma interferência na colocação desse rolamento, assim como precisa ter uma interferência aqui na colocação do rolamento com o eixo também, né? Então, ajuste de pressão e contração, ajustes cônicos também utilizados, chavetas, né, que a gente vai ter uma atenção toda especial às chavetas no final desse capítulo, tá? Ah, por que a chaveta vai ter uma atenção especial? Porque a chaveta, ela é muito importante que tu tem a ligação por exemplo, de um eixo com uma polia, tá? A coisa mais comum que tem, tá? Eixo com polia. Pega um motor elétrico, tá? O motor elétrico, para quem nunca viu uma chaveta, deixa aqui. Tá no Google? Deixa o motor elétrico aqui.
Ah, o alemão falou, acho que é capa de mancal, é isso aí mesmo. Tá, deixa eu achar aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Beleza. Deixa eu apresentar a janela. Ah, não deu. Tá. Então, um motor elétrico, né? Quem já teve a oportunidade de ver, ela vai ter uma chaveta, geralmente. Em 99% das vezes vai ter uma chaveta. A chaveta, então, vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha a ligação entre o motor e a polia, por exemplo. Tá? Eu estou fazendo enquanto estou falando aqui, eu estou fazendo umas figuras aqui que daí eu vou conseguir mostrar para vocês. Espera aí. Agora sim. Parar a apresentação. A janela. Então, essa é uma chaveta, tá? Com uma polia. Então, tem aqui dentro vai o eixo dentro dessa polia, né? E vocês vão colocar essa chaveta, que é um pedacinho de metal ali, né? Quadradinho. Às vezes ela tem outros formatos, ela não precisa necessariamente ser quadrada, ela pode ser uma chaveta meia cana, enfim, tem vários tipos de chaveta. E tu faz, então, a ligação. Aqui está a chaveta no eixo. Então, desse eixo com a polia. O que isso nos dá? Nos dá, então, um posicionamento angular, quando a gente quer. Se nós colocar nessa posição, a gente sabe que a polia vai ficar nessa posição também, então tem um posicionamento angular interessante. E tem também a questão que esse material pode ser dimensionado, e é isso que a gente vai fazer, tá? Exato, é que eu ia falar. A gente vai dimensionar ela para ser um elemento de sacrifício, tá? Para ser o elo fraco daquela máquina, né? Para quando tu quebrar a máquina, né? A gente quebrar naquele elemento, que é o elemento que custa Agora centavos, tá ligado. e não quebrar, por exemplo, uma polia, tá? O que foi, alemão? Agora tá funcionando. É? Ah, beleza, então. Qual era a tua pergunta, então, alemão? Ah, depois, pode falar aí. Vai falando aí. Depois eu pergunto você no final. Tá, Exercício. tá, beleza. Beleza. Espera aí que eu agora me atrapalhei aqui nos negócios. Tu vou pedir para que tu feche o teu áudio aí, tá, alemão? Enquanto eu tô falando aqui, porque senão fica um ruído ruim aqui. Beleza. Então, os elementos comuns de transmissão de torque, tá? São chavetas, estrias, parafusos de fixação, pinos, ajuste de pressão, ajuste cônico, tá? Estria, vocês também já viram, tá? Geralmente, em alguns casos que a gente quer ter uma, um ajuste bem interessante, por exemplo, tem estria no eixo que entra na caixa do carro, por exemplo, é um eixo que na ponta tem estrias, né? Para então garantir esse posicionamento e essa fixação bem confiável, digamos assim, tá? Então, as chavetas, então, são uma das mais eficazes, né, nos casos que a gente apresentou aqui para vocês. Por que, então, que elas são uma das mais eficazes, tá? Primeiro, o deslize o encaixe do componente do eixo para facilitar a montagem, tá? Então, ela facilita a montagem porque ela entra sem muita folga e sem interferência, né? Ela entra com um ajuste justo, mas que permite, então, esse deslize dos componentes, por exemplo, uma polia no eixo, tá? Outra coisa é a orientação angular, que a gente acaba tendo, né?
E a gente também pode, então, projetar, pode e não deve, né, projetar que a chaveta seja o elo mais fraco a falhar, tá? No caso de uma pane. Bom, agora, então, paramos a parte de exposição e tal, né, que é a segunda parte do projeto do eixo, e nós vamos para a última parte, que é o projeto, para a última parte dessa primeira aula, que é o projeto de eixo por tensão, tá? Então, a gente tem o quê? As tensões, então, né, elas são avaliadas apenas nos locais críticos, que é o que a gente já tinha discutido em algumas aulas, né? Que a gente vai focar no local crítico, porque ali que vai estar a falha. Então, o local crítico, então, usualmente é o quê? Superfícies externas, onde o momento flexor, não precisa ser todas, tá? São locais. Então, às vezes pode ser superfícies internas, geralmente onde o momento flexor é grande, onde o torque está presente e aonde há, então, sempre um concentrador de tensão. Tá? Então, essa é uma dos locais mais críticos aí, então, para projetos de eixos por tensão. Beleza? Bom, então, as equações de tensão padrão, que a gente já conhece, tá? Tensão torque, DC sobre J, flexão lá, né? MC sobre I. Elas vão ser personalizadas para os eixos, tá? Por conveniência nossa aqui. Então, as cargas axiais, né, que é a força sobre área, pressão lá, tensão, força sobre área, né? Elas geralmente são pequenas, cargas axiais, geralmente em eixos, são pequenas e constantes. Tá? Então, elas são ignoradas nessa seção. Se tivesse, dá para adicionar? Dá para adicionar, sem problema nenhum. Mas já o livro, aqui, o Shigley, ele já ignora, digamos, essas cargas, porque elas não têm uma magnitude grande para serem consideradas. Tá? Então, por exemplo, aqui, o TC sobre I, né? Fórmula de tensão torsional. Então, ela vai ter a componente alternada e a componente média. Só fazendo um parênteses aqui, essa parte vai ser bem interessante para vocês, porque vocês já estudaram, acredito que bastante, para a prova que vocês teriam na segunda. Essa parte de tensão em eixo, né, de dimensionamento de eixo, ela vem parte daquelas equações de Goodman, Gerber, Langer, ela é aplicada a eixos apenas. Tá? Mas a base de todo o conceito do projeto de eixos é baseado naquelas equações da fadiga. Tá? Por isso que aquele é o capítulo 6 do Shigley e esse é o capítulo 7. Tá? Então, depois desses parênteses, voltando aqui, então a gente vai ter a componente alternada do esforço torsional e a componente média do esforço torsional. O que a gente tem, então? A gente vai ter o torque alternado, o raio, o torque alternado, o raio, o J, o momento polar da inércia, e mais o KFS, né, que é o fator lá do concentrador de tensão. Tá? Na média, a mesma coisa, o KFS, o torque agora, torque médio, o raio e o J. Beleza? Então, esses são as componentes alternadas e a componente média do torque, da tensão torsional, tensão cisalente. Aí, para a tensão normal, devido ao esforço de flexão, a gente vai ter, então, o KF, né? Lembrando que o KF é para esforços normais, o momento alternante, o C e o I. Né? Para a componente média, o KF, novamente, o momento médio, o C e o I. Então, fórmulas idênticas às que a gente já utilizou no capítulo de fadiga. Como geralmente os eixos são redondos, né? E geralmente os eixos são maciços, a gente já pode personalizar, então,
para essa finalidade. Tá? Então, personalizando para essa finalidade, a gente já coloca o I, né, de acordo com o momento de inércia, e o J, o momento polar de eixos redondos, e a gente vai ter, então, essas fórmulas aqui, né? Então, as fórmulas aí, as fórmulas aí de tensão torsional, alternada e média, e tensão normal, alternada e média. Beleza? Tá já. Então, essas fórmulas são bem importantes, tá, pessoal? Então, vocês, não vou dizer para vocês anotar, porque vocês estão com o slide aberto aí, né? Mas essas fórmulas são a base, então, dessa parte da disciplina. Beleza? E agora, então, a gente vai combinar as equações que a gente acabou de ver. Vou até voltar nelas daqui a pouquinho para mostrar. Na fórmula da tensão de von Mises, né? Então, a gente vai ter a tensão equivalente de von Mises para alternada e a tensão equivalente para média. Essas tensões, então, vão ser o quê? Vai ter a componente da alternada elevada ao quadrado, mais 3 vezes a componente cisaliante, né, elevado ao quadrado, isso tudo sobre raiz quadrada. Substituindo, então, vou voltar. Essas equações aqui, tá? Na equação de von Mises, a gente vai ter essas duas equações aqui, que são as equações de von Mises, a critério de falha de von Mises, para eixos. Bom, agora, então, a gente pode substituir a tensão de von Mises dentro da equação de critério de falha, de cada um dos critérios de falha. Tá? A gente pode, nesse primeiro momento, tá? E é o que ele faz no livro, ele pega, então, a equação das tensões de von Mises e substitui na equação do critério de Goodman, que é essa aqui. Equação aqui. Que é 1 sobre n, que é o fator de segurança, igual a tensão alternada linha, mais sobre o limite de resistência à fadiga, mais a tensão média linha sobre o SUT. Ele vai pegar agora, então, as tensões aqui calculadas, né? Essas duas equações grandes aqui, e vai colocar nessa forma. E vai isolar o N. Né? Enfim, ele só colocou, não isolou nada aqui. Mas o que a gente quer num projeto de tensão de um eixo? Né? O que a gente quer que ele não falhe por fadiga e qual o diâmetro que ele não vai falhar por fadiga. Tá? Essa é a ideia. Né? Então, a gente tem o quê? Isolar esse D na 3 aqui. Ó. Isolando esse D na 3, a gente vai ter, então, a fórmula do diâmetro, que é a fórmula 7.8 aqui, nesse slide, no livro de vocês, eu acho que é na 8ª edição, vai ser a fórmula número... não tem número. Não, 7.8. Tá? É a mesma. Então, essa vai ser a fórmulazinha, né? Ironicamente falando, do diâmetro de um eixo. Então, se vocês quiserem anotar, né, faça uma anotação rápida aí. A fórmula 7.8 é a fórmula da tensão, do diâmetro, né, do dimensionamento do diâmetro, digamos assim, para o critério de falha Goodman. Tá? Então, tu vai achar o diâmetro para o critério de falha por fadiga de Goodman. Beleza. O que vai acontecer? Essa aqui, não sei se vocês lembram, tá? Vou pintar novamente aqui. Essa aqui é essa equação aqui. Fiz cagada. Essa equação é a equação da linha. A equação da linha lá do critério de falha de Goodman. É a equação de Goodman. Então, ele só substituiu aqui e isolou o diâmetro. Tá? Então, ele está dimensionando esse diâmetro,
dimensionando esse diâmetro é engraçado, né? Mas ele está, então, achando esse diâmetro para o critério de Goodman. Beleza? Outras abordagens semelhantes a essa podem ser tomadas, então, para qualquer um dos critérios de falha por fadiga. Tá? Então, qualquer um dos critérios que a gente tem, Gerber, Langer, Langer não, desculpa, Gerber, Asmelíptico, Soderbergh, a gente pode ter as... Pode falar aí quem entrou. Professor, pode só voltar no slide anterior, porque parece que tá diferente do slide que eu baixei do cigarro. Pode ser. Não, tá igual. Tô viajando. Obrigado. Beleza, nada. Então, pessoal, os outros critérios também vão ter equações, tá? Referindo, então, a cada um desses critérios. Então, por exemplo, qual é a fórmula para dimensionamento do eixo seguindo o critério de falha de Gerber? Essa aqui. Uma fórmula menorzinha, mas em compensação tem que achar o A, que ele chama de A, e o B aqui, tá? Componentes aí que ele define. Então tem que achar esses dois componentes. Então, a fórmula do diâmetro de Gerber tá aí. Então, o que ele fez? Só pegou a equação lá de Gerber, né, da linha de Gerber, e substituiu aquelas tensões dos eixos e jogou aqui, tá? Asmelíptico, tá aqui a equaçãozinha dele também. E Soderbergh também tá aqui. Note que elas sempre são duas equações, né? Uma é a equação do diâmetro e a outra é a equação que a gente consegue achar o coeficiente de segurança, tá? Então, são as duas equações que a gente tem. Se tu já tem o diâmetro do eixo, eu chutei o diâmetro de 2 polegadas. Eu consigo vir aqui, substituir o diâmetro, né, de 2 polegadas, ter os outros dados todos aqui eu já tenho, né, já deveria ter, e aí eu consigo achar o coeficiente de segurança. Bom, agora tem uma parte interessante, que é quando a gente tem, então, eixos rotativos, tá? Que são, digamos, a maioria dos casos, tá? Que a gente tem, então, um eixo rotativo. Nesse eixo rotativo, a gente geralmente vai ter uma flexão e uma torção constante. Geralmente, a maioria dos casos, aí pensa numa máquina que está lá com os mancais, ela está transmitindo uma determinada potência constante, né? Então está sempre com um torque constante, uma flexão constante. A tensão de flexão, né, nesse caso, ela é completamente revertida. Uma vez que um elemento de tensão na superfície gira e de igual tensão para compressão durante cada rotação. Então, o que acontece? É aquele caso, né, que a gente viu lá em fadiga, de tensão completamente reversa, né? Aonde a gente tem o quê nesse caso? Isso vai dar que o nosso momento médio vai ser zero. Por quê? Porque se a gente pegar a força máxima mais a força mínima dividido por 2, vai dar zero. Tá? O momento máximo mais o momento mínimo dividido por 2, vai dar zero. Nesse caso, então, nosso momento médio é zero. E a nossa tensão torsional também, para esse caso de completamente revertida, é zero também. A tensão torsional é estável, desculpa. Então, a tensão alternada é zero. Tá? Então, isso vai simplificar as equações anteriores. Por quê? Vou voltar nas equações anteriores. Aqui, por exemplo, o de Soderbergh. Asmelíptico. Momento alternado, torque alternado, momento médio e torque médio. O que vai acontecer? Momento médio morreu e torque alternado morreu também. Tá? Então a equação vai ficar bem menor. Que é esse caso, né, da completamente reversa, é a maioria dos nossos
dos nossos casos aí, tá? Esse Soderbergh é parecido com o Langer, o alemão perguntou. Não, eu falei sem querer Langer ali, mas o Langer é o critério de falha estático, né? E o Soderbergh fadiga, tá? Então, por isso que ele nem apareceu ali no critério de falha, tá? Por dimensionamento de eixo, porque ele é um critério de falha estático. O que a gente vai ver agora, logo adiante, que a gente tem que nem era lá em fadiga, a gente tem que garantir que esse eixo não vai falhar no primeiro ciclo, né? Então, a gente tem que ver isso aí também. Então, esse caso aqui, então, simplifica bastante, então, aquelas equações. E é o que o alemão perguntou ali, né? Então, a gente tem que fazer considerar, né, a falha estática, mesmo em situação de fadiga. A gente tem que verificar se a falha estática ela não ocorre. Então, o critério de Soderbergh, ele inerentemente protege contra o escoamento. Se vocês verificarem o critério de Soderbergh naqueles gráficos, se vocês voltarem o livro lá e verificarem, vocês vão ver que ele está abaixo da linha de Langer. Então, ele é bem conservativo. Tá? Então, ele protege o escoamento. Se ele não vai falhar por fadiga, se ele vai falhar, ele não vai falhar por escoamento. Tá? O asma elíptica, ele leva em conta o escoamento, mas não são totalmente conservadores. Tá? Então, e o Gerber e o Goodman, ele exige, então, uma verificação específica para escoamento. O que a gente tem que fazer? A gente vai dimensionar, são só equações, né, pessoal? A gente vai, tendo os dados, que é a questão mais fácil, mais difícil de conseguir, a gente pegar, então, esses dados e colocar numa planilha do Excel e dimensionar para todos os critérios de falha, não é nada custoso, né? O custoso é só fazer a equação para botar essa equação gigante no Excel, né? Então, a verificação do escoamento em eixos, né? A gente faz da mesma forma que a gente fazia lá em fadiga, né? A gente vai pegar, então, a von Mises máximas, a tensão máxima de von Mises, que é, então, esta fórmula aqui, né? Ou também pode ser a componente média mais a componente alternada, né? Dessa outra fórmula. Pode ser feito das duas maneiras. E a gente vai colocar, então, essa tensão máxima, a gente vai dividir com o escoamento e vai verificar. Né? Vai achar o fator de segurança. O fator de segurança ele tem que ser maior do que 1. Né? Ou, desculpa, não maior do que 1. O fator de segurança ele tem que ser maior do que o fator de segurança por fadiga. Né? Então, a gente tem que ter essa superioridade né, do fator de segurança estático em relação ao fator de segurança fadiga. E aqui temos um exercíciozinho, tá? Que é o exemplo do livro de vocês e que a gente vai discutir ele aqui nessa aula. Tudo certo aí, pessoal? Ouvindo tudo? Tudo ok? Estão gostando dessa nova experiência? Aula online? Então, só com ligado tudo aí e mexendo no celular, né? Que eu sei. Mas faz parte. Ô, beleza? Oi, fala, Leão. Posso perguntar uma coisa aí? Pode. Em relação ao momento fletor ali, momento... quando que eu identifico ele, se é momento fletor estável ou momento fletor alternado ali, essas coisas assim? Como que eu identifico no exercício? Tu vai ter que verificar, por exemplo, se ele disser que o eixo ele se comporta de uma maneira completamente reversa, tu já sabe que o momento médio e o torque alternado é zero. Tá? É toda aquela questão, Alemão, que a gente falou na disciplina, em fadiga, né? Sim. Daqueles gráficos, lembra? Sim. Alternado. É a mesma coisa. Tu vai ter que ler o exercício e
entender o que ele está falando, tá? Sim. Não tem, por exemplo, vamos ver nesse exercício o que ele fala aqui, tá? Vamos ver. Tá. Olha só. Ele já dá, né? Bom, vamos lá. Em um ressalto usinado de eixo, o diâmetro menor é 28 milímetros, então o desenho menor é 28 milímetros. Importante a gente ver o usinado aqui, ó, também, né? O diâmetro maior é 42 e o raio do filete é 2,8. Beleza. O momento flexor é de 142,4 Nm. E o momento estável de torção é 124. Então, estável, já diz que é estável. Tá? O eixo de aço termotratado tem uma resistência última, SUT, 735 MPa. E uma resistência ao escoamento de 574 MPa. Beleza. A meta de confiabilidade, 0,9. Determine o fator de segurança. Então, fator de segurança. Usando cada um dos critérios de falha por fadiga descrito na seção. Então, ele quer cada um dos critérios de falha. E depois ele pede para determinar o fator de segurança do escoamento. Então, são as duas questões aí que ele quer, né? É um dimensionamento simples de um eixo, tá? Então, o que a gente tem? Primeira coisa, ele quer fadiga, né? Vamos voltar nas equações. Vamos pegar uma qualquer aqui. Vamos pegar, deixa eu ver, Goodman. Aqui. Opa. Essa é Goodman, tá? Então, aqui em Goodman, a gente tem o quê? Ele quer o fator de segurança, né? Se não me engano. Ele quer o fator de segurança ou o eixo diâmetro? Fator de segurança. Então, ele quer utilizar essa equação aqui. Beleza. Essa equação, então, o que ela tem aqui para nós? Ela tem o diâmetro. A gente tem o diâmetro? Tem o diâmetro. Ele nos deu esse diâmetro. O limite de resistência à fadiga, o SE, ele nos deu? Não nos deu, mas tem como nós achar, né? Porque ele deu dicas de como o eixo foi fabricado, que o eixo tinha algumas coisas, né? Por exemplo, um determinado tamanho. Ele nos deu dica de confiabilidade, então a gente consegue achar o limite de resistência à fadiga, né? E ele também nos deu a SUT, que a gente sabe que o SE' é 0,5 vezes o SUT. Então a gente consegue achar. O KF a gente consegue achar, porque ele nos deu, então, aquelas dicas em relação ao diâmetro maior e menor e o raio do filete, que a gente consegue lá naquelas tabelas lá e gráficos do fim do livro e consegue achar o KF e o KFS também, tá? Ele nos deu a questão do momento flexor, tá? Nos deu a questão dos torque, deu também, tá? Que é um torque estável. E a gente tem que achar, então, os torques, ok, a gente vai ter que selecionar agora se a gente vai usar o momento alternado, o torque alternado, o momento médio ou o torque médio, vamos deixar essa discussão para mais daqui a pouco. E a gente tem, então, o SUT, temos também, e os KFS nós já sabemos que temos que achar. Beleza. Então, o que a gente tem que achar? Vamos começar com SE, vamos achar os KFs, KFS, KF, e depois a gente discute em relação ao torque médio, os torques alternados, médios, momentos, médios e alternados. Então, vamos voltar para o exercício. No exercício, então, ele fala o quê? Ele já começa calculando, né, ele já sabe que ele tem que calcular o KF, o KFS, o SE', os Ks, KA, KB, KC e KE, né? Ele vai achar todos os Ks e vai achar o SE. Então, vamos com calma. KF, tá? O KF a gente vai achar. Tem a fórmula, né? 1 mais Q vezes
KT menos 1. Esse KT a gente vai achar lá na figura 13,9, A13,9, sendo aproximadamente 1,68. Para vocês acharem esse KT, né, vocês já estudaram para a prova de fadiga, vocês estão craque nisso, a gente precisa dessas relações, diâmetro maior sobre diâmetro menor, o raio do entalhe, né, do filete, no caso, sobre o diâmetro menor, e aí com esses dois dados, 1,5 e 0,10, a gente vai, então, lá na tabela, na figura, e acha, então, o KT. Da mesma forma, com esses mesmos dados, a gente acha o KTS, né, que é outro valor, e a gente vai conseguir, então, achar numa figura, na 620, o 0,85 para o Q, e o descisalhamento 0,92. Esses dados servem para achar, então, o KFS e o KF, os dois. Então, KF 1,59, KFS 1,39. Beleza? Depois disso, então, nós podemos achar o SE', né? O limite de resistência à fadiga, o ideal, né? Que é só, né, a gente sabe, para aços com resistência menor do que 1.400 MPa, é 0,5 vezes o 735, que é o limite de resistência à tração. Então, 367,5, tá? O Ka é um fator devido ao acabamento do material. Ele falou que o ressalto era usinado, então a gente vai ter que pegar lá os valores na tabela para usinado, jogar na fórmula, 4,51 é o A, vezes o SUT elevado na menos B, ou B, não lembro, e vai achar esse valor, 0,787. O KB, a gente vai ter que pegar, então, fator de forma, né? A gente vai pegar, então, o diâmetro sobre 7,60, botar na fórmula o diâmetro, né? E vai achar o 0,87. O KC, o KD e o KF, a gente coloca igual a 1. Né? Lembro vocês, por que o KF é igual a 1? Porque a gente já vai ter os KFS e KF na seção que a gente sabe que vai falhar naquela seção. Tá? Que é a seção crítica, né? Que vem daquela conversa que a gente teve alguns slides atrás, dos locais críticos. Beleza. Tô desenhando muito aí no slide? O que vocês estão achando? O que vocês falaram? Tá bom? Tá massa? Tá tranquilo? Tá ok? Tá tranquilo? Tá favorável? Beleza. Provavelmente... Tá. Tá, beleza, então. Vamos lá. Depois disso, então... só uma pergunta. Vocês estão gostando da aula? São online? Tá legal? O que vocês acham? Eu tô gostando, porque eu tô aqui no ar-condicionado, né? Se eu tivesse em sala, tava suando essa hora, né? Mas, beleza. Tá, jóia, então. Prefiro presencial. Para mim tá bom aqui, cara. Beleza. Então tá, vamos lá. Então tá ok. Essa parte ok. Então a gente achou os Ks. Agora a gente vai pegar os Ks, vai multiplicar pelo SE' e vai ter o valor do SE. Limite de resistência à fadiga para esse material, esse eixo, né? Todos esses detalhes. E mais a confiabilidade que vai estar aqui. O KE, então, que era a confiabilidade de 0,9, nós vamos ter que ir lá na tabela, olhar para 90% e vamos achar que a confiabilidade, o KE, é 0,184. Tá? Então, a gente vai pegar esse 0,184 mais o 0,87, que é do fator de forma, mais o 0,787, que é, então, da parte... Como é que é? O KA, né? E vai multiplicar pelo 50% lá do SUT. Isso vai nos dar um limite de resistência à fadiga de 205 MPa para esse material. Tá? Então, o que ele assume? Ele assume que é um eixo rodando, né?
E nesse caso, quando é um eixo rodando, ele é completamente reverso. Quando ele é completamente reverso, o momento alternado e o torque alternado é zero. Tá? Então, se a gente voltar lá, ele diz no exercício, né? Em um ressalto usinado de eixo, diâmetro maior, não sei o quê, papapá. O momento flexor e o momento estável é tanto. O eixo de aço termotratado, tem o quê? Ele não diz claramente que é um eixo girando, tá? Mas ele supôs que é um eixo girando. Na verdade, faltou dizer aqui que era um eixo girando. Mas assim, como eu disse para vocês, um eixo geralmente redondo, geralmente ele está rodando. Beleza. Então, ele criará então uma tensão completamente reversa, que a gente acabou de falar. Isso nos leva, então, essa tensão completamente reversa, nos leva a esse fato aqui, tá? Que o momento alternado e o torque alternado, ele vai ser zero. No caso, ficou bem claro no exercício que o torque estável de 124,3 Nm. Isso é um torque estável, então sempre tem alguma coisa forçando naquela magnitude de 124,3. Então, por isso que o torque médio é esse valor. Torque alternado não tem, porque não tem nada variando. E é uma característica, então, quando a gente está trabalhando com completamente reversa. Já o momento alternado, não ficou bem claro aqui no exercício, né? O momento flexor é de tanto. Não ficou claro que era um momento alternado, né? Mas, enfim. 142,4. O que a gente tem? Como o MA, o MM e o TA é zero, aquela equação grande do critério de Goodman, tá? Fica pequena. Ela teria 4 partes aqui, né? Entre as chaves, e agora só vai ter 2, né? Então, para achar o coeficiente de segurança, a gente vai colocar na fórmula, vai usar o diâmetro do eixo, né, aqui, vai colocar os valores, né? O KF, o MA, isso elevado ao quadrado, sobre o SE. Depois a gente vai colocar o KFS vezes o torque médio, elevado ao quadrado, sobre o SUT. Isso vai nos dar 0,615, só que isso é 1 sobre n, né? Invertendo, então, 1 sobre 0,615, a gente vai ter que o coeficiente de segurança para Goodman é 1,62. Similarmente a isso, né, a gente vai pegar aquelas outras equações, vai desconsiderar os termos das equações, onde tem o momento médio e o torque alternado, porque eles são zero, e vai aplicar as fórmulas. Isso vai nos dar o quê? Gerber, 1,87. Asma elíptica, 1,88. Soderberg, 1,56. Tá? Vai nos dar, então, esses valores aí representados. Tá? Ok. Tá, beleza. Letra A está respondida, né? Porque a letra A falava sobre os critérios de falhas por fadiga. Porém, a gente tem que verificar se não ocorre um escoamento no primeiro ciclo. Tá? Como é que a gente vai verificar isso? Vou voltar alguns slides aqui. Com essa fórmula aqui. Tá? Vai aplicar essa fórmula de cima, que é a primeira. Eu excluí e agora pintei de novo. A gente vai colocar, então, essa fórmula primeira aqui. Depois, a gente vai colocar, para achar o coeficiente de segurança, o escoamento do material sobre a tensão máxima aqui de von Mises. Tá? O que ocorre, então? É só aplicar essa fórmula primeiro, que é a mesma coisa que essa fórmula aqui, né? Essa fórmula já está pronta para aplicação, tá? Então, a gente vai desconsiderar o momento médio e o torque alternado no cálculo e vai achar o valor da tensão máxima. Essa tensão máxima, jogar na fórmula que está a segunda flechinha aqui embaixo e vamos achar o coeficiente de segurança. Vamos lá, então. Então, ele acha... fez de uma maneira diferente, né? Ele achou
a tensão linha alternada, a tensão média alternada, que nada mais é do que aquela outra equação, e vai, então, jogar na forma. Tá? Também vai dar a mesma coisa que se ele fizesse, vou voltar lá, se ele fizesse dessa forma aqui. Tá? Então, ele joga, acha os valores, tem o SE, o SUT, achou os valores de sigma A' e sigma M', vai jogar na fórmula e vai achar o valor de 1,62. Não, peraí que tem coisa errada aí. Peraí. Eu confundi aqui. Não. Esquece o que eu falei. Volta. Esquece tudo que eu falei. Olha só. Em vez, foi isso que esse cara quis fazer. Ele pegou esse valor aqui, ó. Ele quer comprovar outra forma de achar esse 1,62. Tá? Como é que ele vai fazer? Ele vai utilizar a equação de Goodman. Tá? Voltando. Essa equação aqui, ó, ele quer usar. Tá? Ele quer comprovar que se ele usar essa equação maior de baixo, tá? Ele vai achar o n. E se ele usar essa equação de cima, ele vai usar o m também. Vai achar o n também, tá? Só que o que a gente faz aqui? Aqui, esse sigma A' e esse sigma M' já estão aqui, ó, nessa parte da equação, tá? E aqui ele quer fazer diferente, só para mostrar que vai dar o mesmo 1,62. Só ver o que falaram comigo aqui. É o inverso, prof. O que é aqui? Torção estável? Não entendi. Bom, aqui então, que eu estava falando, ele usou essa fórmula direta para achar o coeficiente de segurança, e aqui ele quer usar, utilizando a equação da linha de Goodman mesmo, tá? Que é essa equação aqui, né? E aí ele precisa achar o quê? O SE, o SUT, que nós já temos, e precisa achar o sigma A' e o sigma linha M, né? Então a gente precisa achar esses dois valores. Um é o componente, o sigma A, componente dos esforços de alternados, né? E outro dos esforços médios, né? Então ele vai achar dois valores, 104 e 69, vai substituir na fórmula, vai achar 0,604, 1 sobre 0,604 vai achar então 1,62, tá? Que é idêntica ao resultado prévio. O mesmo processo pode ser usado para os outros critérios de falha, né? Só para mostrar que aquela equação é confiável, pode ser utilizada, tá? Agora sim, a gente vai usar a equação de von Mises, tá? Então, para achar o fator de segurança do escoamento, a gente vai achar a tensão máxima, né? Equivalente de von Mises, colocando na fórmula os valores, a gente vai ter 125,4 MPa, pegando o escoamento dividido por esse valor da tensão máxima, a gente vai ter um valor de 4,58. Isso nos leva que, realmente, em comparação, o escoamento é muito superior ao de fadiga, né? E a gente vai, então, com certeza, falhar por fadiga primeiro do que falhar por escoamento. Se quisesse pegar, então, os valores que o cara achou lá, usando a tensão alternada a tensão linha A e a tensão linha M, tá? Como já tinha sido determinado, tu só soma a tensão máxima, né? Para achar a tensão máxima, tu só soma as duas. Tá? Se tu fizesse dessa maneira e calculasse, que também é uma opção, tu vai achar um valor de 3,3, tá? Que é bastante conservativo comparado com um valor bem maior, né? Que é o 4,58, tá? Então, também dá para ser utilizado. Se eu não me engano,
esse exemplo, eu tenho que olhar no meu livro, só que o meu livro está lá no IFSC e não dá para entrar lá. Tem um erro aqui, tá? Se eu não me engano, não sei se é nesse ou nesse. Esses valores são bem mais próximos, se eu não me engano, tá? Então, a gente tem que verificar isso aí quando voltar. Bom, dando seguimento, deixa eu ver quantos slides mais eu posso ir. Bom, não sei, acho que eu vou parar por aqui hoje, pessoal. Tá? A gente volta na aula que vem, estimando concentração, a gente fala sobre isso, daí a gente faz um dimensionamento real. Esse exercício tem um erro também, para variar. Tá? Mas é bem interessante essa parte, vocês vão ver que é bem fácil, não tem nada de mais, tá? Então, digamos que ele usa o conhecimento de fadiga para eixos, tá? Nada muita coisa nova, não tem nada de muita coisa nova nessa parte, tá? Nessa parte de tensão, parte inicial. Depois a gente vai ter uma coisa um pouco mais nova em deflexão e dimensionamento lá para vibração, né? Para não atingir a frequência natural. Isso a gente vai ter depois, tá? Então, vamos parar por aí. Vou fechar aqui até. Beleza? Acho que voltou a minha cara, hein? E aí a gente continua na aula que vem. Tem alguém que tem uma pergunta aí? Fala, Leon. O fator de confiabilidade lá não tá certo do livro aí, né? Porque você vai lá, não acha o valor. Porque é para ser 0,99, né? E 0,9 vai dar um valor de 0,897 ali, ó. Tem que achar no livro para 90%. Tá, mas 90% dá 0,897. E lá no exercício ele tá marcando... 0,814, eu acho. Ele tá marcando outra coisa aí. No exercício. Tem... E o 0,814 é o que, Alemão? Tem algum que é 0,814? 0,814 é 99%. Tá. Então ele confundiu, ele pegou errado. Isso dá uma baita diferença. Vai levando... Eu peguei aqui, ó. Olhei aqui, mas digo, 90% e 99% tem uma grande diferença, né? Sim, sim. E aí o erro vai levando, né? Vai levando o erro junto. Né? Ele vai alterando os valores, né? Sim. Uhum. Mas é isso aí. Isso aí tem esses errinhos aí no livro, né? E o próximo exercício que a gente vai fazer na aula que vem tem um erro bem grande ali. Tá? Eu vou refazer. Ele tem um erro, na verdade, na coisa mais simples que tem, né? Que é o cálculo dos esforços ali. As reações de apoio. Tem um erro nas reações de apoio. Tá. Beleza. Tá. Vamos ver aqui. Beleza, Alemão. Valeu.